Obrigado. PSD também libera a sua bancada. Então, logo nós comecemos a votação, nós vamos retomar a lista de oradores enquanto durar a votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, por favor, já podem votar. 7h03. Esse veto, essa votação, a apreciação começa pela Câmara dos Deputados, exatamente que o projeto se originou aqui, nos deputados, na Câmara dos Deputados. E aí, quando é o caso de um projeto que se iniciou no Senado, a votação do veto, a apreciação se inicia, a votação por lá, a discussão, obviamente, pode ser feita por todos os parlamentares, mas o início da votação é pela casa de origem da proposta da lei que foi vetada, enfim, do trecho da lei que foi vetado. E Antônio Carlos Silva, só para a gente relembrar aqui para os nossos telespectadores, os procedimentos de votação de vetos, né? É necessário um quórum qualificado para que se derrube o veto. Exatamente. Para derrubar no veto, os deputados precisam colocar no painel eletrônico pelo menos 257 votos pela derrubada do veto. No Senado, são 41 votos. No momento, a apreciação deste veto começa pela Câmara dos Deputados, porque a proposta se originou na Casa. E vemos no painel eletrônico, Carlos, que há uma divisão muito grande na orientação de líderes partidários em relação à manutenção do veto. O resultado realmente pode surpreender, uma vez que há partidos da base aliada que liberaram as bancadas e há muitos partidos que orientaram pela derrubada do veto. Temos ali o principal bloco da Casa, liderado pelo PMDB, que orientou contra o veto, ou seja, pela derrubada do veto. Na sequência temos o PT para manter o veto, o PSDB é a terceira maior bancada da Casa, também contra o veto, e o segundo maior bloco da Casa, que é a quarta maior bancada da Casa, decidiu manter o veto. E na sequência temos várias bancadas liberando as bancadas e orientações sim e não, portanto o resultado está indefinido pela orientação que vimos até agora. A gente ouve agora o deputado Arnaldo Faria de Sá. A matéria possa ser colocada em votação, inclusive o presidente da Federação de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo esteve com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, levando a ele uma placa dos aposentados de São Paulo, por ter defendido questões sociais extremamente importantes e, sem dúvida nenhuma, essa é uma das questões sociais que nós precisamos rever e garantir o direito a aposentados e pensionistas, aos idosos em geral. Aliás, até no próprio Estatuto do Idoso tem essa previsibilidade que não está sendo cumprida. E temos certeza, senhor presidente do Congresso, senhor deputado Eduardo Cunha da Câmara também, que nós estaremos atentos a essa luta de aposentados e pensionistas, esperando que possamos corrigir as distorções num momento difícil, ainda que saibamos que nós estamos num momento econômico difícil, os aposentados e pensionistas têm uma situação difícil há muito mais tempo, estão sobrevivendo até agora. Obrigado, presidente Renan. Presidente, o governo encaminha sim, presidente. Cheguei agora para encaminhar o voto sim. O governo encaminha o voto sim. Sessão do Congresso Nacional, a gente segue acompanhando a votação. 354 deputados já votaram em relação a esse veto agora, Paula, que eles estão apreciando. Oi, Carlos, esse veto é justamente um veto feito aí, tem que prorrogava para 2042 os contratos de fornecimento de energia elétrica entre concessionárias e consumidores finais. Na tribuna agora mais um parlamentar. Hoje, a falar o que está acontecendo no Brasil neste momento. A crise sem precedentes que se instala no nosso país. Um governo que promete uma coisa no período da campanha e faz exatamente outra no momento em que vai exercer o seu mandato, senhor presidente. Nós assistimos aqui um governo que dizia que não haveria inflação e logo após a eleição nós vimos o aumento dos combustíveis, puxando com ele também agora o aumento da energia, e agora nos debatemos e defrontamos com um veto
da senhora presidente que depõe e discorre sobre a questão da energia. O Brasil não pode ser um local onde a presidente, antes das eleições, manda uma medida provisória para baixar a energia. No pós-eleição, ela quer novamente aumentar o custo do Brasil, senhor presidente. Não pode ser assim, um país que está totalmente paralisado. Estamos assistindo os jovens sem acesso e sem saber como vão se conduzir pelo não recebimento do seu FIES. Estamos assistindo uma paralisação da saúde do Brasil, nas estradas todas emburacadas. Estamos assistindo uma paralisação geral em todo o Brasil pela uma desastrosa administração que estamos assistindo por este governo. Quero aqui, senhor presidente, dizer do Partido dos Trabalhadores que antes se colocavam como paladino da ética, estão se demonstrando mais uma vez, depois do escândalo do Mensalão e agora, recentemente com o depoimento de Pedro Barusco, a confirmação de talvez o maior escândalo da história do Brasil em desvio de recursos da nossa Petrobras. O que me faz chegar à conclusão, senhor presidente, que num momento como esse, ao ouvir aqui dizer a presidente, no pronunciamento domingo, que nós não estamos numa crise desse tamanho como está se falando. Ora, senhor presidente, em qual Brasil essa presidente está vivendo? O país do desemprego, o país da inflação, o país do aumento de combustíveis, para se não bastasse a situação da inflação, que voltou e foi anunciada que era só argumentos de uma oposição. Está instalada a inflação, está instalado o aumento de combustível e da energia, mas acima de tudo essa semana, senhor presidente, para completar os desmandos desse partido, nós temos assistido como ontem, um partido que votou contra os trabalhadores no reajuste do salarial. Um partido que, para encerrar com a sua história, nesse momento, dizia que era contra o aumento de impostos, está aqui votando o reajuste dos impostos. Estamos assistindo aqui, senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores trabalhar para tirar os direitos conquistados dos trabalhadores. E por assim dizer, senhor presidente, este Partido dos Trabalhadores está dessa maneira enterrando a sua história. Talvez seja o momento de que se faça uma reflexão para que o Partido dos Trabalhadores volte à sua origem, aonde os seus valores da ética, da defesa dos direitos dos trabalhadores e do seu salário possam voltar a ser novamente os princípios desse partido. Talvez o poder tenha embriagado esses valores neste momento de crise, e como estão se falando, no próximo domingo haverá as manifestações na rua. Alguns dizem sobre o impeachment, outros dizem sobre a saída da presidente. O que chega à conclusão, senhor presidente, é que a Petrobras tem jeito, o Brasil tem jeito, só o PT que não pode mais continuar. Se existe agora um momento em que essa presidente quer demonstrar o seu amor ao Brasil, demonstrar o seu senso de responsabilidade para com esse país, é o momento de agora que ela cometa um ato patriótico em defesa deste país. Renuncie ao seu mandato e ajude a salvar o Brasil do buraco em que você colocou esse Brasil. Senhora presidente, convido a você... Presidente. Para encerrar, senhora presidente, convido você, da mesma maneira que foi antes das eleições, para dizer que estava baixando a conta da energia. Convido que a senhora volte à televisão para dizer que a senhora está mandando uma medida para tirar os direitos trabalhistas, para baixar o salário, para não reajustar o salário de acordo com o recebimento dos trabalhadores. Que faça, então, um ato em benefício de todos os brasileiros. Renuncie e devolva ao Brasil a condição de voltar a ser grande da estatura que ele merece. Um forte abraço, uma boa noite. Presidente, eu quero fazer um apelo aos companheiros da base
para que a gente evite falar, para agilizar. Deixa a oposição falar o tempo todo, não vai adiantar, a gente vai manter os vetos. Então eu faço um apelo a todos os companheiros da base, em nome da agilidade, que a gente não fale. Apenas diga sim e acabou, só isso. Eu concordo, desde que o Silvio Costa seja o primeiro a não falar. Eu quero que a oposição fale muito. Quanto mais falar, mais a gente tem voto. Deputado Heráclito Fortes. Alô? Alô? Senhor presidente... Com a palavra o deputado Heráclito Fortes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, infelizmente, eu não posso me dar o luxo da base do governo de se calar numa hora dessa. Seria da minha parte irresponsabilidade e de respeito para com o meu Estado, que sofre com a decisão como essa. Eu sou de uma região que, por falta de energia, provocada pela falta de planejamento do governo, perdeu a instalação de algumas fábricas, mais recentemente a Suzano. Como eu justificaria aos piauienses o silêncio nesta tarde, começo de noite? Até porque o que nós estamos discutindo aqui é consequência da falta de planejamento e da desorganização do Estado, que não investiu em infraestrutura desde aquele famoso apagão que quiseram crucificar o governo Fernando Henrique. Eu vou citar aqui apenas um exemplo que tomei conhecimento, meu caro Aleluia, hoje na Comissão de Relações Exteriores. Todos nós sabemos que o Paraguai foi um vendedor tradicional da energia de Itaipu para o Brasil. 40%. Há 3 anos atrás, pela manobra ideológica, o governo aceitou antecipar o final do contrato e aumentou o preço dessa energia. Pois bem, agora está sendo instalado em Assunção uma fábrica de alumínio. Aliás, essa informação foi trazida pelo deputado Bolsonaro. Vejam bem os senhores, a fábrica de energia vai fazer com que a energia não seja mais vendida para o Brasil. E o grave disso tudo é que a fábrica de brasileiros que atravessaram as fronteiras para montar uma indústria aonde tem segurança jurídica. O problema, meu caro Fernando Bezerra, é que muitas dessas indústrias que se instalaram nos estados, contando com incentivos fiscais, mas, acima de tudo, com garantia jurídica. E o Brasil não votou o marco regulatório. O marco regulatório ficou aí e o PT, desde 2003, passa por cima e nós já perdemos grandes oportunidades. Daí porque, meus caros deputados, é preciso que algumas providências sejam tomadas. O Piauí, por exemplo, tem hoje em crescimento um grande parque eólico, mas não consome uma luz, um bico de luz. Toda a energia produzida é vendida para fora. Eu estou, inclusive, discutindo para apresentar um projeto de lei aonde se torna opção do Estado produtor ficar com até 30% da energia produzida pelo preço mínimo do leilão. Ora, o preço mínimo do leilão já é lucrativo. A partir daí é especulação. Então o Estado produtor, governo, tem o direito de optar. E talvez nós possamos diminuir um pouco esse problema. Eu quero dizer que a derrubada desse veto ela é fundamental, não só
para os estados que hoje produzem através de indústrias que consomem grandes quantidades de energia, mas também para estados, como é o caso do Piauí, estados que querem produzir, estados que querem ter um lugar ao sol. E nós temos, meus caros companheiros, que através da derrubada desse veto, corrigir estas distorções. Portanto, eu tenho certeza que, independente de partido, independente de ideologia, independente de qualquer outro sentimento, nós temos que votar com um sentimento que é um sentimento de querer o futuro desse país, de um país produtor e de um país crescente. E para isso, não adianta dizer que é norte e nordeste. Não, nós não podemos separar o Brasil nesse desejo de produzir. Senhor presidente, a palavra, Vossa Excelência. Está escrito para falar o seguinte, orador, em função da solicitação aqui da nossa bancada, a gente já tira a minha fala, mas para poder a gente agilizar a votação e entrar na votação do orçamento, é importante hoje essa produtividade aqui do Congresso Nacional, mas queria dizer que quero agradecer a essa casa ter mantido o veto com relação ao FPM e ao IPI, para que os municípios brasileiros não percam recursos e, consequentemente, a gente possa ajudar os municípios do Brasil, na sua maioria municípios pequenos, que necessitam do FPM para que possa se desenvolver. Então foi importante a posição nessa tarde dessa casa com relação à manutenção do veto que diz respeito ao IPI, para que os municípios brasileiros mantenham conseguindo recurso e possam se desenvolver cada vez mais. O municipalismo agradece a essa casa a posição que teve aqui o ditado, senhor presidente. É muito difícil a gente trazer afirmação. Deputada Josi Nunes, com a palavra, Vossa Excelência. Eu peço aos deputados e deputadas que estão em outras dependências da casa que venham ao plenário. Nós estamos apreciando um veto muito importante. É evidente que nós temos que fazer o ajuste da economia, mas nós não podemos ampliar no Brasil a insegurança jurídica. Essas indústrias que foram para o norte e para o nordeste, elas tiveram esse preço de energia como política industrial. E é evidente que na hora que retirar isso, elas perderão competitividade e, em primeiro passo, sairão do próprio Nordeste e do próprio Norte. Presidente, eu quero fazer coro à pregação de Vossa Excelência, é muito importante para o Nordeste, e eu espero que logo mais esse mesmo quórum de 440 deputados esteja aqui na Câmara, no Congresso, para derrubar o veto com relação à tabela do imposto de renda. A gente tem que pensar na energia do Nordeste e também na classe média e no trabalhador brasileiro. Deputada Josi Nunes, com a palavra. Senhor presidente, nós estamos aqui votando uma outra matéria, mas eu quero aqui aproveitar rapidamente, fazer uma observação sobre uma matéria que já votamos e já foi concluído. É com relação ao veto 31, que trata sobre a jornada de trabalho do psicólogo. Eu, na cédula, votei contra o veto, protocolei todo o processo, mas na hora do destaque houve uma confusão com relação à orientação do partido. Então eu quero aqui só solicitar que deixe registrado que a nossa intenção é votar contra o veto. Tá? Trabalhei, fiz pronunciamentos, pedi apoios. Então só quero solicitar que faça aqui este registro, que na hora do destaque houve este equívoco. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Deputado Daniel Coelho. Senhor presidente, senhores deputados, esse assunto é de extrema importância para a sociedade brasileira e principalmente para a minha região e para o meu estado, para o Nordeste e para Pernambuco. Nós sabemos da dificuldade dos estados mais pobres, dos estados do Nordeste, em atrair investimentos. Nós sabemos dos custos para produzir naquela região. A manutenção dos contratos e dos preços da energia elétrica são essenciais para que a gente não cause desemprego, para que a gente não cause dificuldades econômicas para uma região historicamente já tão sofrida. Já não basta o que acontece hoje em Pernambuco,
Está aí divulgado ontem em matérias em todos os telejornais as dificuldades e o desemprego causado na região de Suape, pela desaceleração das obras que lá aconteciam e também em decorrência das dificuldades da Petrobras. Agora vem mais essa bomba para dificultar a vida do empreendedor, daquele que quer construir, que quer produzir, gerar emprego e gerar renda nas regiões mais pobres do país. Relembrando, senhores deputados, o que ocorreu no ano passado durante o período eleitoral. O argumento da então candidata Dilma era de que ela representaria os interesses do povo do Nordeste e que a oposição seria contrária aos interesses da região. Pois bem, é só olhar para o painel e ver quais os partidos que encaminham o voto na defesa do Nordeste e aqueles que pouco se preocupam com a região Nordeste do Brasil. Veja lá, os partidos do governo e o PT querendo o aumento do custo de produção e o desemprego, enquanto a oposição, de forma firme e atuante, deputados eles, sendo do Nordeste, de São Paulo ou de qualquer estado do país, se posicionando em favor do emprego, em favor da produção e de custos aceitáveis para que nós possamos trazer desenvolvimento. Importante também relembrarmos mais uma promessa descumprida do período eleitoral. Também foi colocado que a conta de luz seria diminuída, de que a população pagaria menos por esse insumo, através de medida provisória. Agora, através desse veto, você vai aumentar, não somente, como foi dito por alguns aqui, que defendem a medida, não vai somente aumentar o custo para os empresários. No momento que você aumenta o custo de produção, você gera inflação, você aumenta o preço do produto final, você causa desemprego para o trabalhador do mais qualificado ao mais simples. Essa medida é extremamente prejudicial ao Brasil. Vou ficar de olho nesse painel. Espero que os 25 deputados do nosso estado, de Pernambuco, votem não com o governo e com subserviência, mas votem com os interesses do nosso povo. É importante que a população observe o posicionamento de cada parlamentar nessa votação. Senhor presidente. Presidente Renan. Deputado Fraga. Fraga, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, apenas para comunicar ao plenário, e acabei de ler notícia onde a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro prestou um desserviço ao povo brasileiro, quando aprovaram ontem um projeto proibindo a revista íntima nos familiares dos presos. Digo que é um desserviço porque nós sabemos que a entrada de drogas, de celulares, lamentavelmente está sendo feita pelos familiares do preso. E aí a gente vê o PSOL entrar com um projeto e aprovar o projeto na Assembleia Legislativa na contramão de tudo que nós estamos tentando fazer. Ou seja, fica muito difícil para o Congresso Nacional, que tem como dever levar uma legislação melhor para tirar a sociedade brasileira desse caos que hoje vive, e a gente se depara com um projeto aprovado pela Assembleia de forma equivocada. Senhor presidente. Para concluir, presidente, lamentavelmente é esta casa que vai ter que corrigir mais esse absurdo aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Deputado Osmar Terra. Senhor presidente, senhores deputados, senadores, eu queria comunicar, recebi agora uma informação das lideranças dos caminhoneiros da região noroeste do Rio Grande do Sul e alguns de Santa Catarina também, da região oeste de Santa Catarina. Está aqui o deputado Colato, que é a nossa liderança nessa questão, comunicando que às 0h de amanhã reinicia o movimento de bloqueio das estradas. O governo convocou uma reunião com os líderes caminhoneiros e na reunião não teve nenhum resultado prático, nada. E aí marcou outra reunião para daqui a 15 dias. Então, dia 26, eles estão com a sensação de que estão sendo enrolados, estão se empurrando com a barriga e
que não vai ter nenhuma solução para o movimento. Eles estão voltando ao movimento amanhã à meia-noite. É muito grave, isso afeta toda a produção, a agroindústria do interior do sul do Brasil, do Mato Grosso do Sul, a zona de produção de grãos do Brasil. Eu queria pedir a essa casa, fazer um apelo, através desse microfone, ao ministro Rossetto. É importante que o ministro Rossetto anuncie alguma medida concreta amanhã. É a única maneira de evitar que esse movimento venha com mais força ainda no momento crítico da situação nacional. É um movimento fora de qualquer partido político, não está trabalhando na questão de impeachment, de nada. Eles querem resolver o problema deles. Eles não conseguem sair de casa hoje sem gastar... Senhor presidente. Eu queria só comunicar aos senhores deputados que nós estamos apreciando vetos. É evidente que a pauta nacional é ampla, geral e restrita, mas na medida em que cada um for colocar um item dessa pauta, nós vamos dificultar a apreciação do próprio veto. E aí, na prática, nós estaremos desfazendo uma conquista do Congresso Nacional, que conquistou o direito de apreciar vetos em 30 dias e não está conseguindo fazê-lo, como nos tem cobrado a população. Senhor presidente, então eu vou conceder a palavra ao deputado Zé Geraldo, que já está na tribuna, e, por último, ao deputado Ronaldo Lessa, para nós concluirmos o processo de votação. Senhor presidente. Deputado Zé Geraldo. Marcon do Rio Grande do Sul quer falar também. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos aqueles que me ouvem neste momento, primeiro deixar muito claro para o eleitor e a eleitora desse país que está nos assistindo, dizer também aos filiados, aos dirigentes e simpatizantes do nosso Partido dos Trabalhadores, que a nossa bancada de deputados e deputadas federal, senadores e senadoras, nesta noite está fechado 100% com a nossa presidenta Dilma, que mandou para essa casa esses vetos, e temos certeza e temos a confiança de que o nosso governo está no rumo certo, como teve o governo do presidente Lula em seu primeiro mandato, como teve o governo do presidente Lula em seu segundo mandato e como teve o governo da presidenta Dilma em seu primeiro mandato. Este Congresso, essa noite, com certeza, vai dar uma resposta a muitas situações inquietantes nos municípios brasileiros, que é a votação do orçamento. Orçamento que deveria ter sido votado no final do ano passado. Não é normal, não é razoável para um Congresso Nacional como o nosso deixar de votar um orçamento no final do ano e vir votar agora. Por isso, milhões de empresas, microempresas, médias e grandes, milhões de obras por esse país afora, que já foram feitas, outras que estão sendo feitas e outras que esperam o orçamento para iniciar. Depende desta nossa votação. Não adianta a oposição ficar aqui só falando mal do governo, do PT, da presidenta. É preciso que a oposição entenda que a eleição foi em outubro e novembro. Só teremos eleições em 2016 e depois em 2018, até que não haja uma reforma política para mudar o calendário eleitoral. Portanto, quero dizer ao povo brasileiro que hoje nós temos talvez a pauta mais positiva de todas as sessões do Congresso Nacional. Não é somente a pauta dos vetos, mas a pauta da aprovação do orçamento. E parabenizar as lideranças de todos os partidos. Para encerrar, parabenizar
os partidos, as lideranças, os líderes, que chegaram a um acordo para que pudéssemos destrancar essa pauta e votar o orçamento geral da União. Porque sem orçamento não tem dinheiro e sem dinheiro não tem desenvolvimento para esse país. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ronaldo Lessa. Em seguida, nós vamos encerrar a votação. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores, venho defender o governo que fez com que o Nordeste, nos últimos anos, pudesse crescer o dobro da média do país, que fez a distribuição, independente do mérito das críticas que possam ser feitas, da receita desse país. Sou da base do governo, mas não posso defender aqui a manutenção desse veto que foi feito pela presidente Dilma. O Nordeste e o Norte do país precisou e precisa, e é por isso que está saindo e está tendo esse desenvolvimento, pelo olhar diferente que teve o presidente Lula e a presidente Dilma. Não pode agora tirar o principal incentivo que pode ter o Nordeste, que é da sua industrialização. Acho que é um tiro no pé. E não acredito que quem foi ministra das Minas e Energias possa entender que não é necessário imediatamente apresentar ao país alguma alternativa para que a gente não possa continuar sendo a reboque do país em termos de desenvolvimento. Não acredito. Não há, veja a contradição, não há perda de receita. Ninguém está pedindo subsídio, redução da tarifa. Nós estamos pedindo é que se mantenha um contrato que foi feito para incentivar as empresas e elas irem para essa região do país para fazer um processo de industrialização. Na medida que você tira isso, exatamente no momento em que o país está precisando crescer, nós estamos precisando aumentar, gerar empregos. Quer dizer, a crise que o país vive, econômica, não é essa a solução. Portanto, eu faço um apelo ao Partido dos Trabalhadores, a todos os partidos da base do governo, para que, se esse veto for mantido hoje, possa imediatamente pedir ao Planalto uma proposta de energia para esse país, principalmente para as regiões que precisam crescer, a chegar ao nível que o Brasil precisa. Nós não podemos ter dois Brasis aqui dentro. Esse é o apelo que eu faço. Peço, pedi, o PDT, eu consegui convencer os meus companheiros para liberar, que o PDT queria apoiar, porque está na base do governo. Mas quem é do Nordeste, quem é da região subdesenvolvida, e eu acho que não é só um apelo. Senhor presidente, para terminar, eu acho que interessa ao país isso. Não interessa ao país rico, aos estados ricos, que haja um processo de desaceleração do desenvolvimento das regiões mais pobres. Eu acho que interessa a todos os parlamentares dessa casa. É o apelo que faço. Se não for possível mudar o voto, se não tiver mais condições, que pelo menos todos os partidos da bancada do governo possam chamar a presidente da República para que a gente apresente uma proposta a esse país de alternativa de energia. Encerrar a votação. Deputado Mauro Pereira, pela ordem. Senhor senador Renan Calheiros, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o nosso presidente Eduardo Cunha, pela negociação com o governo, inclusive melhorando a tabela do imposto de renda. Eu gostaria de pedir, senador, que Vossa Excelência, juntamente com o nosso senador Eduardo Cunha, intervinha também junto ao governo, à nossa presidente Dilma, ao ministro Joaquim Levy, sobre a questão dos caminhoneiros. Nós estamos vivendo um momento, eu estou aqui há um mês, e até agora nós não fizemos nada de bom ainda para a nossa sociedade
para amenizar os problemas da nossa sociedade. Nós temos esse aumento do PIS, o PIS e COFINS, o aumento do óleo diesel, está trazendo um transtorno muito grande para os agricultores, os nossos trabalhadores do transporte rodoviário e também o transporte coletivo. E se não entrar em campo essas lideranças, nós não vamos ter avanço, porque infelizmente com o ministro Miguel Rosseto, nós não tivemos avanço até agora. Senhor presidente. Para concluir, por favor, nos ajude, porque caso contrário, vai acontecer coisa muito grave no nosso país. Então, senador Renan, nosso presidente Eduardo Cunha, ajude nós a convencer a presidente Dilma para dar uma mãozinha para o nosso Brasil, que é tirar o PIS e COFINS do óleo diesel, para que nós podemos ter um Brasil em paz e o povo poder trabalhar com tranquilidade e desacelerar a inflação, porque o óleo diesel é gasolina na veia da inflação. Muito obrigado. Senhor presidente. Parabéns. Deputado Marcondes. Senhor presidente, eu quero dizer não, que o governo da presidente Dilma sempre tem respeitado os movimentos sociais e não vai ser diferente dos caminhoneiros. Eu participo no movimento dos caminhoneiros desde 2000, quando o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso. Nunca o governo teve alguém que discutisse na época a pauta dos caminhoneiros. E durou 2 dias o movimento, porque a repressão fez com que eles se desmobilizassem. E aí tiveram que parar, porque não tinha ninguém que negociasse a pauta. E agora, o governo da presidente Dilma, 3 ministérios que, articulado pelo ministro Miguel Rosseto, o ministro do Transporte, a ministra da Agricultura, e foi atendido mais de 90% da pauta. Não é verdade aqueles que querem se agregar, não ao movimento reivindicatório, mas... Presidente, lá no Rio Grande do Sul, os últimos 8 dias não tinha nenhuma faixa pedindo a redução do preço do óleo diesel, e sim faixa contra a presidente Dilma. Eu, na minha avaliação, daria para chamar que eram os políticos, viúva do Fernando Henrique Cardoso e do Aécio Neves. O governo vai respeitar os caminhoneiros e foi atendida a pauta e está sendo encaminhado tecnicamente os pontos que tem que ser feito. Muito obrigado. Senhor presidente, permite aqui, até para contraditar. Pela ordem, rapidamente. Só cego não tomou conhecimento que a principal pauta de reivindicação dos caminhoneiros é a redução do óleo diesel. E participa a Vossa Excelência agora também, como eu tenho visto aqui nas redes sociais, o MST marchando em alguns municípios do Brasil, armados com facão, com foice, com gadanho, com enxada e etc. Então ontem eu ajuizei o mandato de segurança aqui, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, para que dê legitimidade à Polícia Militar para desarmar esses que nada produzem, a não ser a violência. Ou nós botamos um ponto final e partimos para respeitar o Estado de Direito Democrático, ou podemos ter um banho de sangue patrocinado por esses verdadeiros marginais que é o MST e nada produzem. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 154 votos. Não, 310 votos. Uma abstenção. Rejeitado na Câmara, passa-se a votação no Senado. Eu peço aos senhores senadores, às senhoras senadoras, que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos apreciando um veto muito importante que acabou de ser derrotado na Câmara dos Deputados. Paulo Bittar, esse veto que os deputados derrubaram, trata-se mesmo da... É um veto feito a item que prevê prorrogação para 2042 de contratos de fornecimento de energia elétrica entre concessionárias e consumidores finais. Como foi derrubado na Câmara, vai agora ao Senado. É importante, portanto, a presença de todos, de senadores, senadoras, deputados, deputadas, para que nós possamos concluir
essa pauta de apreciação de vetos e, na sequência, votarmos o orçamento da União de 2015. Antônio Carlos Silva, sendo derrubado o veto pelos deputados, agora o Senado, para que esse veto seja derrubado de fato, tem que, em maioria, votar favoravelmente a derrubada dele. O veto, para ser derrubado, tem que ser derrubado nas duas casas. Já aconteceu na Câmara e vai ao Senado Federal. Na Câmara foram necessários 257 votos contra o veto, o número atingido foi maior que esse, e no Senado são necessários pelo menos 41 votos contra o veto. Falarão contra e os 2 senadores que falarão a favor. Senhor presidente, peço a inscrição para falar contra o veto, senhor presidente. Peço a inscrição para falar contra o veto. Senador Pimentel. Deputados e senadores iniciam agora a apreciação deste veto pelo Senado. A Câmara já se manifestou, agora é o Senado. Na discussão do veto, 4 parlamentares falarão. Eduardo Braga, que preside o grupo de trabalho, terminou de informar de que a posição das empresas beneficiárias que estão no grupo de trabalho discutindo o setor de energia intensiva e que ele preside, tem acordo sendo construído para manter o veto e construir políticas específicas para este segmento que hoje tem incentivos na região Nordeste. Tive o cuidado de ouvir algumas empresas nesse período que faz parte do grupo de trabalho, também dizendo de que para elas é preferível manter o acordo porque estão construindo políticas para manter a competitividade dessas empresas que são intensivas de energia. Registro também de que o governo, em nome da Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante, da SRI, o ministro Pepe Vargas, tem a mesma posição. Estão construindo um entendimento com as entidades e pretendem ter uma saída para este impasse, que é exatamente o custo da energia na região Nordeste, onde estão as empresas intensivas de mão de obra. O nosso Congresso é livre para decidir. A Câmara tem uma posição de derrubar o veto, mas eu peço aos nossos pares do Senado Federal que a gente dê um crédito ao ministro Eduardo Braga, que é do PMDB, está pedindo para manter o veto, está pedindo para dar um voto de credibilidade a ele pessoalmente, que é o presidente do grupo de trabalho. As empresas, volto a registrar, com as que eu consegui falar, têm o mesmo entendimento. Por isso, eu peço aos nossos pares, respeitando o resultado da Câmara Federal, que a gente vote sim pela manutenção do veto no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Já encaminhei o recibo lá, já para a gente pegar a cópia do processo. Deve ficar, acho que, cara. Senhor presidente. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, deputados, deputadas. Senhor presidente, essa emenda que nesse momento está sendo votada como destaque, ela é inclusive de autoria do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Nós discutimos bastante sobre esse tema. Sabemos que especificamente no caso do Nordeste, de todos os estados do Nordeste, esse é um tema bastante sensível que precisa encontrar uma solução. E recebemos aqui telefonema do ministro Eduardo Braga, nos demandando que esse veto fosse mantido, porque o Ministério das Minas e Energia vem discutindo com todas as empresas
que tem o uso intensivo de energia. Uma alternativa, uma solução, a criação de um fundo que possa, ao final, garantir as condições de nós termos um diferencial de competitividade nesse assunto, nesse aspecto. Naturalmente que haverá aqueles que querem transformar isso numa disputa de governo e oposição ou de uma região contra a outra. Mas não é a manutenção do veto em troca de nada. É a manutenção do veto esperando, aguardando o trabalho que já está avançado desse grupo, que trará, sem dúvida, um entendimento, inclusive, com as empresas, que segundo a informação que nos repassou o ministro Eduardo Braga, concordam com a manutenção do veto. Então, por essa razão, eu quero encaminhar aos senadores do PT a manutenção do veto e o voto sim. Eu peço aos senadores e às senadoras que venham ao plenário. Nós estamos apreciando um veto importantíssimo que já foi derrubado na Câmara dos Deputados. É um veto que trata dos eletrointensivos e é uma matéria importantíssima para a redução da desigualdade regional. Quando essas indústrias foram para o Nordeste, para o Norte, elas tiveram o preço da energia como política industrial. E na medida em que se retira isso, sem que haja prorrogação, essas indústrias evidentemente não continuarão no Nordeste, porque o mercado é um mercado diferenciado. Então essa é uma matéria importante para a Câmara e é muito mais importante ainda para o Senado, que é a casa da federação e que tem responsabilidade com o equilíbrio entre os estados do Brasil. Portanto, eu peço aos senadores que venham ao plenário. Senador Cássio Cunha Lima. São 7h50. Você nos acompanha aqui pela TV Câmara, pela internet, esta sessão do Congresso Nacional, apreciação de vetos da presidente Dilma Rousseff. Esse veto que está sendo votado agora já foi derrubado na Câmara e agora os senadores estão votando. Lembra você que é a finalização do processo legislativo, que é sempre no Congresso. O presidente tem a prerrogativa de vetar, mas o Congresso pode derrubar o veto se for o caso. Senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado. O primeiro deles, que poderia funcionar como uma preliminar de argumento sobre qualquer outro poder de argumentação, é que estamos diante de algo muito grave para o nosso país, que é a quebra de contratos. O país demorou décadas para construir um conceito de credibilidade no que diz respeito ao respeito a contratos firmados. Não faz muito tempo que investidores internacionais fugiam do Brasil porque o nosso país não inspirava confiança no respeito a contratos firmados e assinados. E é rigorosamente isso que está sendo agora discutido no veto da presidente Dilma Rousseff. Se os contratos serão mantidos ou se os contratos serão rasgados, jogando no lixo o que resta, o que sobra de credibilidade do atual governo. A recessão econômica que o Brasil vive não foi provocada pelos trabalhadores, pelos empresários, pelos industriais, pelos comerciantes. Toda essa crise econômica que o Brasil enfrenta foi produzida pelo próprio governo federal, pela presidente Dilma Rousseff. E uma das maiores dificuldades que o governo vem enfrentando para sair da crise
é exatamente a falta de credibilidade. E se o governo perder o resto de credibilidade que falta, e é muito pouco, dificilmente nós conseguiremos trazer investimentos para o nosso país, porque novamente seremos vistos no Brasil e mundo afora como uma república que não respeita contratos. E contrato, quando firmado, é feito para ser respeitado. Não se pode desrespeitar contratos. Eu ouvi com muita atenção a palavra do senador José Pimentel, a palavra do senador Humberto Costa. E ambos usaram o gerúndio para dizer que o governo está tentando, o governo está buscando um acordo com as indústrias eletrointensivas do país. Ou seja, ficou claro na palavra dos representantes do governo que não há acordo nenhum firmado, que está sendo feita uma tentativa pelo ministro Eduardo Braga de se construir um entendimento com as indústrias intensivas de energia. Portanto, se não há acordo, o que cabe ao Congresso Nacional é respeitar os contratos. Se porventura o veto for derrubado e logo adiante, semana que vem, no próximo mês, o governo encontrar um ponto de entendimento com a indústria eletrointensiva, tudo bem. Num ambiente de acordo, de entendimento, poderá se rever esse contrato de forma bilateral. Mas não se rompe, senador Braio Maggi, um contrato de forma unilateral. O Estado brasileiro, o governo federal, não pode dar esse mau exemplo. Não é possível que um contrato seja rejeitado de forma unilateral. Se há um espaço de entendimento, vamos torcer para que esse entendimento prospere e possamos encontrar um acordo, mas acordo não é firmado com uma parte só. Pressupõe-se as duas partes firmando o acordo. E nós ouvimos há poucos instantes os líderes do governo, no Senado e no Congresso, afirmando de maneira textual que o governo ainda está tentando um entendimento com as indústrias. Portanto, recomendo o bom senso. Deputada João Moraes votou com o seu partido. Para concluir, senhor presidente, que nós possamos votar não, a exemplo do que acabou de fazer a Câmara Federal. Senhoras senadoras, senhores senadores, a nossa responsabilidade nesse instante é imensa, porque a Câmara Federal já rejeitou o veto presidencial. E nós, senadores da República, nós estamos neste Congresso para representar os nossos estados. E o Brasil inteiro poderá ter um imenso prejuízo. Poderemos ter indústrias desativando suas atividades. O desemprego, que já é um problema grave na nossa realidade econômica e social, estará sendo ampliado. Não é possível que contratos sejam rompidos e que as empresas passem a comprar no mercado livre de energia uma energia muito mais cara do que aquela que foi comprada. E para algumas regiões do Brasil, o insumo de energia foi um fator diferencial para a atração do investimento. Quando determinada empresa se instalou no norte, no centro-oeste, no nordeste brasileiro, no seu planejamento constava de forma antecipada uma energia a determinado preço que viabilizava aquele investimento. Não é possível que o Senado da República vá, de forma consciente, inviabilizar investimentos que foram feitos, provocando emprego e, principalmente, trazendo o péssimo exemplo da ruptura de contratos. Não é essa a pedagogia que será a exemplar para o Senado Federal. Portanto, estamos encaminhando o voto não, para que o veto presidencial seja derrubado, contratos sejam respeitados e empregos.
e empregos sejam preservados. Não em respeito aos contratos, não pela preservação dos empregos. Eu peço aos senadores e senadoras que, por favor, venham ao plenário. Nós ainda vamos ter pelo menos 3 votações nominais. Senadora Lídice da Mata, senador Fernando Collor, em seguida. Senhor presidente. E darei a palavra em seguida ao senador Fernando Coelho. Senadora Lídice da Mata. Para encaminhar a votação, solicitando a presença dos senadores do PSB, da nossa bancada, para efetivamente garantir a economia do Nordeste, votando não ao veto da presidente. Eu convoco todos os 6 senadores do PSB para comparecerem ao plenário para que nós possamos ajudar a derrubar esse veto que prejudica profundamente a economia do Nordeste, especialmente a economia da Bahia. Muito obrigada, senhor presidente. Senador Fernando Collor, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria neste momento, que julgo da maior importância para o futuro do desenvolvimento do nosso Nordeste, que todas as senhoras e senhores senadores aqui presentes atentem para a importância de nós apormos um não ao veto colocado por Sua Excelência a Presidenta nesta medida provisória. A utilização desta energia, que há tempos foi objeto de um contrato firmado pelo governo federal com as empresas que se dispuseram a implantar as suas iniciativas em território nordestino, foi baseado nesta confiança deste contrato que esses investimentos foram feitos e que hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, representam, porque dão oportunidade a 120 mil pessoas a terem o seu emprego com carteira assinada e tendo possibilidade de atingir a quase 500 mil de pessoas, aqueles dependentes dessa atividade das empresas eletrointensivas no Nordeste brasileiro. A quebra de contrato é um dos pontos primordiais para que se deteriore a confiança que possa existir ainda entre a iniciativa privada e o Executivo e o Governo. Não pode ser desta forma, penalizando uma região sofrida como o Nordeste, que nós haveremos de colaborar com o chamado ajuste fiscal. É necessário, portanto, que todos nós tenhamos a consciência voltada para o sofrimento do povo nordestino, das milhares e milhares de pessoas que estarão sendo despedidas do seu emprego, gerando uma insegurança social sem precedentes no Nordeste. Para que nós possamos, sabendo disso, podermos dizer não a esse veto. Temos que derrubar este veto, para aí sim podermos criar um espaço de negociação e de entendimento que atenda os interesses de desenvolvimento e de segurança social do povo nordestino e que também possa, de alguma forma, colaborar com o esforço e do ajuste fiscal que o governo pretende. Por isso, em nome do Bloco União e Força do Senado Federal, que reúne os partidos da República, o PR, Partido Social Cristão, PSC, Partido PRB e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, encaminhamos o voto não à proposta que é hoje objeto de discussão neste plenário no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Fernando Bezerra Coelho. Senhor presidente, quero inicialmente manifestar a minha alegria pelo resultado que obtivemos na Câmara. O destaque que permitiu essa votação
foi um destaque da liderança do PSB no Senado. E é importante agora que todos os senadores que ainda se encontram nos seus gabinetes possam de fato vir ao plenário para que a gente possa concluir essa votação que é de grande importância para o desenvolvimento industrial brasileiro, mas de forma especial para a indústria do Nordeste brasileiro. Eu queria aqui exemplificar com o exemplo da planta petroquímica no estado de Vossa Excelência, senhor presidente, no estado de Alagoas, onde a Braskem tem uma unidade química da maior importância para o Brasil. E o que vai ocorrer é que com essa quebra de contrato de fornecimento de energia, que é o principal insumo para a indústria petroquímica, nós vamos assistir à redução das atividades produtivas e à consequente demissão de milhares de trabalhadores. E o mais grave é que o Brasil, para poder substituir esses produtos químicos e petroquímicos que poderiam ser produzidos aqui dentro, nós vamos buscar fora, na petroquímica chinesa, na petroquímica indiana, na petroquímica americana, para poder suprir as cadeias de negócios de outras atividades no nosso país. E prestem bem atenção, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos convivendo com um problema crônico no déficit da balança comercial brasileira. O esforço que o governo tem que fazer é para poder voltar a produzir superávites comerciais, mas, sobretudo, para recuperar a posição dos produtos manufaturados na nossa pauta de exportação. Portanto, essa medida, ela vai de encontro a tudo que não pode ser feito num momento em que a economia brasileira se encontra em grave crise econômica. Eu disse antes e repito agora, os dados do Boletim Focus do Banco Central já apontam para uma retração da economia brasileira. O que nós conquistamos ao longo dos mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma foi o quase pleno emprego. A economia brasileira, mesmo crescendo pouco, teve os mais baixos índices de desemprego. E agora, em nome de um ajuste fiscal, se propõe rever todos os contratos para um setor importante da indústria nacional. Isso o Congresso não pode permitir. Nós queremos sim contribuir e colaborar para o equilíbrio das contas nacionais. É importante sim gerar superávit primário. É importante sim reduzir as despesas. É importante sim ampliar as receitas. Mas a indústria brasileira não tem mais o que oferecer. Eu dizia que no final da década de 50, quando Juscelino iniciou o processo de industrialização do nosso país, a indústria representava 15% da formação do produto nacional. Chegamos a atingir 25%, presidente. Mas o dado do ano passado, a indústria já retraiu a sua participação na formação da riqueza nacional para menos de 15%. Portanto, não podemos aqui apoiar medidas que constrangem ainda mais
o ambiente de investimentos no setor industrial. Até porque, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é a indústria que oferece os melhores empregos, os melhores salários. E se queremos construir um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, é importante apoiar a indústria nacional. Por isso é que eu estou aqui. Mais uma vez, senhor presidente, para dizer da importância agora dos membros do Congresso Nacional que formam o Senado Federal, que todos possam participar dessa votação, que todos possam se inteirar da responsabilidade desse voto, aqueles que têm compromisso com a manutenção de empregos na economia brasileira, podem expressar esse compromisso, dando o seu voto, o voto pelo não, para poder derrubar esse veto que expressa um equívoco de uma decisão de política econômica que não pode encontrar guarida no Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, renovo o apelo aos meus companheiros do Senado Federal, os senhores senadores, as senhoras senadoras, para que a gente hoje possa afirmar a independência de posicionamento do Congresso Nacional, para que a gente possa dizer, através dessa votação, que o Congresso Nacional quer ajudar, mas o Congresso Nacional quer participar na construção de políticas econômicas que possam, de fato, ajudar o Brasil a atravessar essa grave crise. Nós não queremos contribuir para agravar a crise que aí está. Nós queremos colocar dentro do Congresso Nacional uma agenda positiva, que eu tenho esperança que Vossa Excelência vai liderar, que Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, vai liderar uma agenda positiva que possa animar o ambiente de negócios no nosso país, para que a gente possa elevar a taxa de investimento e para que o Brasil, no momento que a economia mundial se recupera, que o Brasil possa participar dessa recuperação econômica a nível internacional e que a gente possa sair mais rapidamente possível da crise que nós estamos mergulhados. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrar a votação, presidente. Conceda a palavra ao senador Walter Pinheiro. Com a palavra, Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, esse tema é um tema, senhor presidente, que Vossa Excelência é testemunho. Nós chegamos a produzir, há mais de 8 meses, senador Benedito, um estudo sobre essa questão. Não chamamos o governo para discutir essa matéria a partir de uma relação, senador Romero, meramente para atender esse ou aquele investimento no Nordeste, meu caro Fernando. Discutimos com a Federação das Indústrias em todos os estados do Nordeste. Todos. Eu participei de todas as reuniões, Fernando Bezerra. Paguei do meu bolso estudo para exatamente comprovar qual era a capacidade que nós tínhamos de fornecimento de energia para a renovação desses contratos. Sentei com o governo, busquei a Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante, para tentar, inclusive, mostrar que era fundamental fazer a correção de rumo, porque a medida provisória anterior, senador Fernando Collor, que tratou da reestruturação do setor elétrico, cometeu um grave equívoco com a Chesf,
de cada R$10 da recomposição do Sistema Nacional, a nossa chefe no Nordeste entra com 6,60. Portanto, é o que está viabilizando todo o processo nacional hoje. É a chefe, Energia do Nordeste, que está bancando todo o sistema de reintegração, todo o sistema de readequação e todo o sistema de ajuste tarifário. Portanto, não falo aqui como alguém que trata esse assunto na perna, deputada Aleluia, porque trato de algo em que, inclusive, que faz parte da minha formação e da minha profissão. Busquei discutir com o governo para exatamente entender as dificuldades, eu diria, inclusive financeiras, a questão dos ajustes em relação ao setor elétrico. Apresentei, senadora Alice da Mata, em 2011, quando cheguei no Senado, uma proposta de emenda à Constituição para tratar da renovação dos contratos. Disse ao ministro Lobão, em audiência no Ministério de Minas e Energia, com toda a Comissão de Infraestrutura do Senado, que as concessões iriam vencer em junho de 2015, que, portanto, era necessário tomar uma medida antes. Nós não estamos falando de uma área que você pode remanejar da noite para o dia um operador. Esse é um sistema complexo e caro. Você não encontra operadores do mundo que tenham disponibilidade para assumir tarefas dessa magnitude. Portanto, nós não estamos aqui tratando, como muita gente tentou fazer, dizer que isso se trata de subsídio para a empresa. Nós não estamos votando aqui subsídio para a empresa. Nós estamos discutindo como dar-se-á a renovação dos contratos para utilização de energia. A emenda, senador Renan Calheiro, que tem na medida provisória, ela é de nossa autoria, minha, do senador Romero e de outros senadores. Mas escrevemos essa emenda com a chefe. O texto que eu aportei à medida provisória, senador Eunício, foi discutido e escrito pela chefe. Ainda disse mais, o que vocês botarem no texto, eu apresento enquanto emenda. A chefe fez uma emenda analisando qual era a sua capacidade de fornecer energia. Na proposta, senhoras e senhores parlamentares, a chefe propõe rebaixar, diminuir a quantidade de energia que será apresentada na renovação de contratos. Portanto, não é manter o mesmo contrato de hoje, é atender, olhando inclusive a própria situação hídrica. É bom lembrar para os senhores e senhores parlamentares, na geração de energia, na hidroeletricidade, a gente não guarda energia, a gente guarda água. O lago é o grande capacitor, o lago é o depósito. Pela ordem, senhor presidente. O lago é o grande capacitor. E no período de baixa, aí entram dois fatores. A água precisa ser liberada para o consumo e a água também tem que ser manipulada para geração de energia. Portanto, foi com essa responsabilidade, foi com base, inclusive, nesse princípio que nós escrevemos a emenda. Então, portanto, não se trata aqui de uma birra nem de uma guerra, mas se trata principalmente de uma justa ação para repor a questão do fornecimento de energia. Por isso, senhor presidente, eu aqui agora quero falar como nordestino e principalmente como baiano. Getúlio Vargas, quando acuado em determinada época sobre os temas do país, ele dizia: o Brasil é importante, amo o Rio de Janeiro, porque a sede do governo está lá, adoro o Rio Grande do Sul, mas meu São Borja primeiro. E aí eu estou falando aqui como baiano, meu São Borja é a Bahia, e essa questão é crucial para a economia do meu estado, para a gente do meu estado, não é só para as finanças do governo do estado, mas é
para a economia do cidadão baiano, da geração de postos de trabalho, da continuidade da atividade produtiva no período de crise. Por isso, voto não, senhor presidente. Senhor presidente Renan, vamos encerrar essa votação. Nós ainda temos mais 3 vetos pela frente, senhor presidente. Vamos encerrar essa votação? Nós vamos encerrar já, senador Ataíde. Mas hoje, no início da sessão do Congresso Nacional, eu fui cobrado porque o senador Romero encerrou a sessão rapidamente, encerrou o período de votação. É importante deixar que cada senador e que cada senadora expresse a sua vontade. Eu acho que o Norte e o Nordeste, diante de uma circunstância dessa, não pode verdadeiramente se omitir. Senador Romero Jucá. Em seguida, senador Magno Malta. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu fiz questão de usar da palavra e registrar claramente aqui o meu voto, porque entendo que esse voto, ele precisa ser bem compreendido por todos os setores da política e da economia brasileira. Primeiro, nós estamos aqui exercendo um papel fundamental do parlamento, que é dar a última palavra legislativa sobre algo que foi votado nessa casa e construído, como disse o senador Walter Pinheiro, num debate técnico, com a chefe, com os setores do Ministério, que muitas vezes levantaram questionamentos. Quero aqui dizer que estou votando para derrubar o veto. Não é um ato contra o governo. Não é um ato contra o Ministério das Minas e Energia. Não é um ato contra o ministro Eduardo Braga. Ao contrário, ao votar assim, senhor presidente, esta casa sinaliza que quer um modelo econômico de desenvolvimento, que quer um ambiente econômico de garantias de segurança jurídica. E mais do que isso, sinaliza que é uma decisão política do Congresso brasileiro de que indústrias eletrointensivas de energia que se instalaram há muito tempo no Nordeste e que tinham o valor da energia vendida a um preço, senhor presidente, que não é diferente das outras eletroincentivas internacionais que compram energia a 30 ou 40 dólares o megawatt. Os produtores do Nordeste não querem nada de diferente dos outros produtores de energia do restante do mundo. Eles querem ter as mesmas condições de competitividade, porque se isso não ocorrer, se isso não acontecer, se fecharão as portas das fábricas, das indústrias e haverá ainda mais desemprego e ainda mais depressão econômica. Agora, por que eu digo que isso não é contra o governo? Por uma questão muito simples, senhor presidente. Soberanamente, essa casa está marcando uma posição. O governo tem até julho, porque esses contratos vencem em julho. A casa está marcando uma posição junto com os técnicos da CHESF. Mas se até julho o governo senta na mesa, o governo constrói outra alternativa, o governo propõe outras questões, há prazo para ajustar tudo isso. O que não há prazo é para o Congresso se omitir, porque a Câmara dos Deputados rejeitou o veto. E o Senado da República, que é a Casa da Igualdade, a Casa da Federação, a Casa do Desempenho e da Busca do Desenvolvimento Regional, não pode efetivamente se furtar a fazer essa posição. Não voto contra o governo, voto a favor do desenvolvimento do país, da segurança jurídica, da credibilidade do próprio governo, que um dia lá atrás sinalizou para essas empresas, e voto na esperança de que o Congresso, sinalizando dessa forma, o governo tenha competência, o ministro Eduardo Braga, os ministros da Economia, tenham a competência de construir, quem sabe, uma alternativa até melhor do que essa, mas que permita às indústrias e os empregos do Nordeste serem garantidos. É por isso que eu voto, e é por isso que eu entendo que o Senado marca uma posição firme em defesa do Brasil, em defesa do que nós estamos defendendo. Não é o corte, não é
a depressão não é a diminuição da economia. O Brasil vive um momento difícil. É preciso fazer os ajustes fiscais, mas não é isso que vai resolver o problema desse país. O que falta não é corte, o que falta é animação econômica, o que falta é credibilidade, o que falta é segurança jurídica, o que falta, enfim, é um projeto de desenvolvimento para esse país. O governo deve fazer, mas o Congresso tem que ter a responsabilidade de ser o carro-chefe, de ser o precursor dessa questão por tudo que representa na política e na história desse país. Voto não com muita consciência, senhor presidente. E peço ao Senado que ajude o governo e ajude o Nordeste com o voto não também. Senador Magno Malta, em seguida, deputado José Guimarães, senador Ronaldo Caiado e senador Benedito de Lira. Senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente Renan Calheiros, esse momento se reveste de uma importância singular para o parlamento brasileiro. Quando eu escuto o discurso de Walter Pinheiro, fico mais convencido de que não há demérito nenhum em você ser base de governo. Demérito é subserviência. Eu quero um conselho, mas não é do líder da bancada do meu partido. Eu não quero o conselho do Bairro. Eu não quero o conselho do líder na Câmara. Eu quero fazer uma pergunta, porque se houver uma resposta, quem sabe eu vou votar com a presidente. Eu quero perguntar à presidente Dilma: qual das duas Dilmas? Qual das duas Dilmas eu devo encontrar uma resposta para a minha pergunta? A Dilma de 4 meses atrás ou a Dilma de hoje? Porque há 4 meses atrás o diabo era o pai da mentira e ela era a mãe. A de hoje tem especialidades, doutorado. Senhor presidente, quais as razões que nós temos quando eu escuto o discurso de que temos que salvar o Brasil, como se o Brasil fosse se ajoelhar diante de uma posição serena, verdadeira do seu parlamento? Senhor presidente, quando a presidente Dilma quis estuprar a lei de responsabilidade fiscal e estuprou, ela não nos perguntou. E ela arrumou argumentos jurídicos para tal. Senhor presidente, quando a presidente Dilma preparou as lambanças que colocou esse país no esgoto onde ele está hoje, não nos consultou. Não nos chamou para uma reunião, muito pelo contrário, quem somos nós para nos assentarmos com essa senhora, que é o próprio glamour do poder no mundo? Quem somos nós? Ela não nos convidou. Mas agora, até me vem uma figura na cabeça. O sujeito olha para mim e fala: olha, eu não bebo. Não bebo, não cheiro, não fumo. Olha, meu amigo, eu não dirijo sem carteira. E não dirijo com o carro dos outros. Verdade? Parabéns. No outro dia você é chamado e encontra aquele indivíduo com um carro batido, atropelou um monte de gente. Você? Ele disse: eu menti para você, eu bebo. Eu disse: não tem carteira. Eu não sei dirigir. E o carro não é meu. Mas se você não me salvar agora, você vai acabar com minha família. Morde aqui para ver se está leite. Então quer dizer que dirigiu sem ter carteira, atropelou pessoas, o carro não era dela, agora bateu o carro, ou vocês, senadores e deputados, socorrem a mim, ou vocês vão acabar com minha família? Ei! Só falta ver chover para cima agora, porque o resto tudo eu já vi. A posição do parlamento, a lucidez, a avidez em dizer não agora, aliás, dizer não sempre, porque tem fórmulas de não penalizar, existem fórmulas de não acabar com o emprego. Eu vou dar uma, e olha que eu sou analfabeto profissional. Tem quantos ministérios? Passa de 30.
corta 15. Se cortar 15 ministérios, porque pelo menos 10 deles só tem o operador de Pareciga. Ninguém resolve nada, nada resolve. Faz de conta que eu resolvo, você faz de conta que acredita. Corta os ministérios. Senhor presidente, a presidente Dilma está propondo cortar na carne. Nossa! Ela está dando beliscão no nosso braço. Cortar na carne é na própria carne. Ela tem uma saída. Só existe um caminho para a presidente da República, se ela puder fazer. O tapete da humildade pode salvá-la. Ela não é capaz de fazer meia-culpa de nada. O senhor ouviu, senhor presidente, o discurso arrogante dela no Dia da Mulher? A crise não é... A crise que nós estamos vivendo uma crise. Mas a crise não é tão grande como alguns falam. Alguns somos nós, cara pálida. A crise é grande, sim. Não é capaz de reconhecer. Não é capaz de fazer meia-culpa. Se essa senhora entrar no tapete e dizer: gente, me perdoe. Gente, me desculpe. Eu errei. Eu não estava com carteira. Esse carro não era meu. Eu atropelei pessoas. Me ajude. Me ajude. Eu estou pedindo com humildade. Algumas coisas eu errei tentando acertar. Mas errei. Por favor. Quando se pede perdão, mesmo que a gente esteja trancado aqui por dentro, a tendência é perdoar. É ajudar. Eu não acredito nunca que esse país irá para o buraco. Agora eu vou dizer uma coisa. Votar as coisas que ela está mandando para cá, para essas duas casas, é tirar a corda do pescoço dela e colocar no nosso. E tirar a corda do pescoço dela e colocar no nosso, é dar um fôlegozinho para eles. Amanhã, do alto da arrogância, eles dirão: vivemos a maior crise da história desse país e o nosso partido salvou. Me engana que eu gosto. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado José Guimarães. Com a palavra, senhor presidente, eu quero, com a permissão desta casa, agora me despedir da condição de líder do governo para fazer um pronunciamento nesse momento. Talvez não serei compreendido por todos, mas diante de tantos desaforos, de tanta demagogia, eu não posso deixar de me manifestar nesse momento. Primeiro, que não é razoável, senhor presidente, o que está acontecendo. Eu quero me dirigir ao país, porque nós que votamos pela manutenção do veto, é como se nós não fôssemos a favor do Nordeste. Eu vi o pronunciamento do senador Walter Pinheiro, do meu partido. E como é que fica nós nordestinos? Eu vi o pronunciamento do senador Fernando Bezerra, meu amigo, que serviu ao governo até um dia desse. Eu vi o pronunciamento do senador Jucá. Enquanto eu ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência, estava o ministro das Minas e Energia a ligar para nós, pedindo, rogando o ministro das Minas e Energia para nós mantermos o veto. Ora, meus senhores e minhas senhoras, isso não é razoável na política aqui dentro deste parlamento. É como se o PT tivesse contra o Nordeste. Ainda temos que ouvir lideranças do PT individualmente de respeitar a orientação do líder no Senado. O meu conselho para os senadores do PT do Senado, com a permissão do líder Humberto Costa, liberem a bancada. Sabe por quê? Porque é fácil fazer o discurso aqui. Eu represento o projeto, senador Renan Calheiro. Nos momentos mais difíceis da minha vida pública, eu sempre tive lado. Eu não sei ser governo num dia e ser oposição no outro. Não é do meu jeito, não é do meu feitio, e isso não é bom para a política. Nós fizemos vários acordos, senador Walter Pinheiro. Vossa Excelência sabe disso, do meu partido. Nós nos reunimos com a presidenta Dilma, lá na segunda-feira, na semana passada. Vossas Excelências se reuniram com a presidenta Dilma e fechamos os acordos, e de uma hora para outra, isso não vale nada. É preciso ter um pouco mais de decência nas relações políticas aqui dentro. Até porque, senador Renan Calheiros, permita Vossa Excelência,
O que está sendo dito aqui pelo projeto que foi aprovado e foi vetado, em primeiro lugar, os contratos firmados, o que diz o objeto da emenda que foi vetada, estão automaticamente prorrogados até 2042. Será que isso não é tanto tempo? Será que é razoável nós prorrogarmos os contratos até 2042? Aqui a lei diz, senador Walter, senador Fernando Coelho, é que o critério para o restabelecimento, a fixação das tarifas, é na mesa de negociação que está sendo presidida pelo ministro das Minas e Energia, que as concessionárias que vão estabelecer o critério para isso. Como é que é isso, meus companheiros do PT? Está lá o PT votando sim e todo mundo votando não. Meu conselho aos senadores do PT, não vamos ser bucha de canhão nesse negócio. A minha sugestão, tenham responsabilidade com o Nordeste brasileiro, senador Renan Calheiro. E, portanto, faço esse pronunciamento como um brasileiro. Nos momentos mais difíceis, nós não podemos desrespeitar a presidenta da República. Como disse agora o senador Magno Malta, sobe no microfone, eu não sei fazer isso. Falar mal da presidenta aqui e no outro dia estar nos falando com ela nos estados. Isso não é razoável para a política e nem para o parlamento. Vamos ter lado da política, vamos ter coesão na base, e esse é o esforço que eu estou fazendo, senador Renan. O que eu tenho feito aqui como líder do governo, acabamos de negociar com o PSD e a oposição a emenda das máquinas e equipamentos agrícolas, porque isso é do parlamento. O que eu não posso tolerar, isso não é razoável, presidente. Senhor presidente, com todo respeito, porque ele citou meu nome, eu tenho o maior respeito por ele. E vou continuar tendo. Não estou falando. Na forma do artigo que dá direito ao parlamentar nominado, eu concedo a palavra ao senador Magno Malta. É verdade. Deputado, eu lhe tenho o maior respeito e vou continuar. Senhor presidente, eu não faço esse pronunciamento. Vamos aguardar a conclusão do deputado José Guimarães. Em seguida, Vossa Excelência falará e seguiremos a lista de oradores. Até porque teve oradores que passaram 3, 4 minutos. Portanto, eu só não sou senador, mas eu sou deputado e tenho a mesma delegação que o povo brasileiro e o povo do Ceará. Portanto, eu quero colocar isso, senhor presidente, para fixar um comportamento político. Não é na divergência, não é no conteúdo, é uma conduta. E eu aconselho aos senadores do PT, retirem esse sim, porque senão amanhã estarão nos jornais, toda a casa querendo a manutenção dos subsídios para as empresas públicas que financiam o investimento dessas empresas que geram emprego no Nordeste, está o PT do Nordeste contra. Portanto, isso não é razoável e eu quero fazer essa manifestação em nome da verdade. Eu não quero elogiar ocasionalmente discursos fáceis. Nós temos que ter uma linha. É por isso que eu me senti na obrigação de fazer esse, senador Renan, um projeto nacional. Não tenho medo de desgaste no meu estado e nem em outro canto. É por isso que Danilo Forte me conhece do Ceará. Sempre tem um lado. E eu quero dizer aos brasileiros e brasileiras, sempre defendi o governo Lula e defendo o governo da presidenta Dilma. As dificuldades no momento não autorizam esse parlamento ouvir tantos desaforos, tantas maldades e tantas inverdades contra a presidenta Dilma. Portanto, eu quero fazer essa manifestação porque peço licença ao senador Humberto, não tenho que me meter na bancada do Senado, mas sou brasileiro, afinal de contas é uma sessão do Congresso, e muito obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o deputado José Guimarães. Eu queria só aclarar o entendimento. Vossa Excelência pediu aos senadores do PT para retirar o voto sim? Liberar a bancada? Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Magno Malta, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, é para fazer um registro bem rápido. Democratas é não. Eu quero dizer senador Magno Malta, em seguida o senador Ronaldo Caiado. Quero dizer ao deputado José Guimarães e Heráclito Fortes que lhe mantenho o respeito e vou continuar respeitando. E respeitando até o seu pronunciamento, porque esse é o parlamento, é o lugar de falar e esse é o seu sentimento e a sua visão. Só quero consertar alguma coisa quando se referiu a mim. O senhor disse que não vale fazer isso que eu falei e andar nos palanques com ela.
faço um registro. Eu fui no palanque com ela e fui com o Lula. No segundo turno da campanha do Lula, eu cruzei esse país com Walter Pinheiro com uma missão, com uma frase que foi entregue lá. A sua obrigação é desatanizar o Lula. E eu desatanizei. Segunda campanha do Lula, tem que repetir, e nós desatanizamos. Terceira campanha, Dilma. A arrogância achou que ia ganhar no primeiro turno. Foi para o segundo. Foram me chamar. Eu resisti a não ir. O Walter Pinheiro ligou para minha casa meia-noite. Amigo, vamos para Brasília ajudar? Eu digo, vou nada. Estou escaldado. Eu não aguento o Gilberto Carvalho. Chega. Minha cota já dei, amigo, você vai. Liga o Renato Casagrande, governador, vamos, não vou. Acabei vindo porque disseram o que estão fazendo com Dilma, com esses e-mails, é uma indignidade. É prática de injustiça e você não é um homem que lida com injustiça. Mexeu comigo. Eu vim para Brasília. Saiu a pesquisa, Zé Serra empatou tecnicamente. Senador, deputado José Guimarães, Magno Malta morou 29 dias dentro de um jato, falando de 5 a 8 vezes por dia no país, desatanizando a Dilma com Walter Pinheiro, desfazendo os e-mails onde ela cresceu 14% e eles não foram capazes de reconhecer. Tudo que eu estou falando não é porque eu sou do PSDB, porque eu sou do DEM, porque eu sou oposição. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento e continuo respeitando o senhor. Quando o José Ayrton, do seu partido, foi candidato a governador no Ceará, eles levaram Magno Malta para o Ceará, para o palanque de José Ayrton, porque certamente ele podia falar com os evangélicos e os evangélicos votaram em José Ayrton. Não me arrependo, até porque fui levado por Moroni Torga, o meu professor nesta casa, com quem aprendi tudo que sei no parlamento. Eu fui. Eu disse, Pinheiro, eu vou. Moroni me chamou, eu digo, vá, Zé Ayrton é meu companheiro. Eu fui. Então, deputado José Guimarães, eu não faço esse discurso, depois vou para o palanque com ela. Eu fui para o palanque com ela e hoje fazer esse discurso e nunca mais vou. Muito obrigado. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência para que a gente possa encerrar a votação. Pela ordem, presidente. Já completou uma hora, eu acho que já está de bom tamanho, 60 votos. Seguir na pauta e espera mesmo a mobilização para que a gente possa apreciar o voto relativo à tabela do imposto de renda, que é o terceiro na pauta. Terceiro e último. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, na condição de líder do PT, eu lhe peço a palavra. Presidente, eu quero uma questão de ordem baseada no artigo 38 do regimento da Câmara. Senador Presidente, Benedito de Lira. Eu darei a palavra a Vossa Excelência para a questão. Senador Benedito de Lira. Como vota o PP? Senador Flecha Ribeiro. Senador Flecha, se Vossa Excelência puder usar o microfone da... Muito obrigado. Presidente, a minha questão de ordem, você não pode dar? Porque tem precedência. Eu sei que tem precedência. Presidente, eu estava calado até agora, mas, sinceramente, o que eu acabei de presenciar aqui, eu estou um pouco estarrecido com essa sessão no Congresso. Primeiro, Vossa Excelência cometeu um erro. Sabe qual foi o erro? Vossa Excelência parou uma sessão do Congresso Nacional, deu 2 minutos ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O presidente não poderia, Vossa Excelência sabe que não pode. Deixa eu terminar, vou fazer a questão de ordem. Eu peço que Vossa Excelência conclua a questão de ordem. Calma, vou concluir, eu tenho um tempo da questão de ordem. O presidente da Câmara não leu de forma muito clara, e eu estou aqui estarrecido agora, baseado no artigo 38, ele tomou a posição de ofício, sem poder, de mandar um grupo de parlamentares médicos visitar o ministro Cid Gomes lá no Hospital Sírio-Libanês, desconfiando do hospital, Pode vaiar, a vaia é o aplauso dos contrários. Pode vaiar, mas pode vaiar.
vai à vontade. A vaia é o aplauso dos contrários. Agora, presidente, para concluir a questão de ordem. A questão de ordem é a seguinte. Eu quero saber de Vossa Excelência qual foi o artigo do regimento comum. Qual foi o artigo do regimento comum que Vossa Excelência autorizou interromper a sessão do Congresso para dar a palavra ao presidente? Eu queria dizer ao deputado Silvio Costa que essa questão de ordem levantada por Vossa Excelência, ela tem muito sentido de ser colocada amanhã na sessão da Câmara dos Deputados. Não, nós estamos realizando uma sessão do Congresso Nacional. Você é muito inteligente, mas não tem a resposta. Eu perguntei ao regimento do comum. Flecha Ribeiro. O artigo 24 do regimento comum diz exatamente o seguinte: a sessão poderá ser suspensa por conveniência da ordem do dia. Não estava na ordem do dia o requerimento de Ciro Gomes. Não estava na ordem do dia o requerimento de Ciro Gomes. Não estava na ordem do dia. A ordem do dia era veto. Vossa Excelência é um malabarista do regimento, é craque, mas dessa vez está errado. Arranje outra desculpa. Foi uma decisão política equivocada de Vossa Excelência. Senador, deputado Heráclito Forte para uma questão de ordem. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Quem é o líder do governo no Senado? Não tem. Procura-se um líder no Senado. Ninguém aceitou o desafio. Não tem. Se disse estarrecido com o que acabou de ver. E eu fico mais estarrecido ainda que até o dia de hoje o governo não tenha definido um líder para defendê-lo. E quero dizer que socorreu-se do líder da Câmara, que saiu-se brilhantemente dentro daquilo que podia sair. É para que se tenha, que o Brasil que está nos ouvindo tenha noção do que esse país vive nesse momento. Não conseguiu o governo até agora convencer um senador para ser líder, para defender o seu governo, para defender as suas ações. Daí porque nós estamos vendo, senador Renan Calheiros, senhores deputados, o caos que se instala neste governo, que não completou 3 meses. Agora, dizer que o senador Walter Pinheiro não pode votar a favor do Nordeste, a favor da sua consciência, por questões políticas, é no mínimo subestimar um representante da Bahia no Senado da República. Nós não estamos discutindo aqui questões partidárias nem políticas. Nós estamos defendendo uma questão vital para a sobrevivência das regiões mais sofridas do país. Portanto, senhor presidente, com todo o brilhantismo do líder do governo na Câmara, fica o registro. O governo não conseguiu ainda quem viesse liderar a sua bancada no Senado. Presidente, vamos encerrar a votação. 1 hora já de tolerância, 1 hora. Senador Flecha Ribeiro, senador Humberto Costa. Eu quero saber se Vossa Excelência vai me dar a palavra em algum momento. Eu vou conceder a palavra ao senador Flecha Ribeiro, em seguida ao senador Humberto Costa. E vamos encerrar o processo de votação. Presidente Renan, eu fiz questão de vir aqui colocar a posição que já é conhecida do PSDB pelo não e justificar por que nós estamos derrubando o veto da presidente. Tudo que aqui já foi dito, pelos benefícios que foi levado para o Nordeste. As empresas que lá se instalaram não podem deixar de ter segurança jurídica, porque vão perder a confiança no país. Não é só essas que aí já estão instaladas, mas outras que queiram vir para o Brasil, não virá, porque o Brasil está se tornando uma Venezuela, uma Argentina. Isso não vai, nós não podemos deixar, o Congresso brasileiro não pode permitir que isso aconteça aqui no Brasil. O meu estado, senador Renan Calheiros, é um grande produtor de energia e será, a médio e prazo, o maior produtor de energia do Brasil. E nós pagamos, lá no estado do Pará, uma das maiores tarifas
de energia do nosso país. Então, do mesmo jeito que eu faço questão de vir aqui defender o não para atender o Nordeste, que Vossa Excelência muito bem conduz a sessão, quero o apoio de todos os parlamentares para que nós possamos também atender a necessidade da Amazônia, em especial do meu Pará. Eu lamento, senador Renan Calheiros, que parlamentares da região atendida pela derrubada do veto venham aqui defender a manutenção de joelho para presidente que está aí, que tem que falar com o povo, sem mentir, dizendo a verdade, dizendo aquilo que ela não fez e que deveria ter feito, e o que ela fez e que não deveria ter feito. Aqui, o senador Magno Malta falou no tapete da humildade. Eu quero relembrar a presidenta que ela pode sim calçar as sandálias da humildade, para que ela possa ter o respeito dos brasileiros, e da forma como hoje ela se encontra, sem credibilidade, sem a confiança, ela não tem condições de ir a qualquer evento, em qualquer lugar do Brasil, que ela será recebida de forma... Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, deputados e deputadas, eu quero dizer que concordo com boa parte do conteúdo do discurso que foi pronunciado aqui pelo líder da Câmara, do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. Acho que ele chamou a atenção a muitos valores importantes que nós temos que cultivar dentro do Congresso Nacional, até para que possamos, assim, de forma harmônica, discutir e votar uma série de assuntos, cumprimento dos acordos, a relação de lealdade entre os integrantes do Congresso Nacional. Isso é um fato e eu concordo com o conteúdo da fala dele. Agora, quando nós defendemos aqui e encaminhamos o sim pela manutenção do veto, nós o fizemos com ampla consciência de que não estamos prejudicando o Nordeste, não aceitamos essa pecha que nos querem colocar. Disse aqui que recebi um telefonema do ministro das Minas e Energia, nosso companheiro do Senado Federal, que me deu todas as garantias de que há um grupo de trabalho em trabalho avançado, produzindo uma alternativa a essa situação, porque não é privilégio da oposição estar preocupada com a competitividade das empresas que estão instaladas no Nordeste. Não é privilégio da oposição preocupar-se com o Nordeste. Aliás, o Nordeste só teve vez nesse país no período em que o presidente Lula e a presidenta Dilma governaram o Brasil. Portanto, acho que tem ela a credibilidade e tem o ministro Eduardo Braga a credibilidade para pedir a manutenção desse veto, porque não haverá prejuízo para o Nordeste e suas empresas. Portanto, concordo em parte com o deputado Guimarães, mas a nossa posição permanece a mesma. É sim pela manutenção do veto, com todo respeito a quem discordar, mas a posição do PT é sim manter o veto em relação a essa medida. Senador Telmário, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, senadores, senadoras, ouvindo aqui os diversos debates, eu não vi, senhor presidente, ninguém aqui defender o trabalhador, o pobre, o necessitado. Eu vi um debate em pessoas defender grandes empresas. E o que mais me causa estranheza é que o ministro do PMDB ligou e garantiu que não há aí nenhuma retaliação ao Nordeste, não há aí nenhuma retaliação
a essas empresas que estão buscando um bom termo. Veja você, está garantido até 1917. Ele quer até 1942. Olha o prazo. Então está se buscando um bom termo e até 1930, e o ministro está fazendo esse estudo. Então nós encaminhamos o voto do PDT pelo sim, porque nós acreditamos no ministro de Minas e Energia, pelas informações passadas, que é do próprio MDB. Presidente, vamos encerrar, presidente. Já são 1h15. A gente superou até o nosso acordo e eu espero, naturalmente, a mobilização e a permanência das bancadas aqui para a apreciação. Nós vamos encerrar. Senador José Medeiros, como vota o PPS? PPS não, senhor. Para encaminhar, senhor presidente. Não, senhor presidente. O PPS vota não. Senador Benedito de Lira, como vota o PP? Senhor presidente, faz aproximadamente uns 60 dias, nós tivemos uma reunião no Ministério das Minas e Energia com o ministro Eduardo Braga e representando as empresas do Nordeste. Preocupação generalizada era com relação ao prazo, que é julho deste ano, para a extinção do prazo do contrato de fornecimento de energia para estas empresas. E o presidente, aliás, o ministro, nos informou que iria montar um grupo de trabalho para encontrar os caminhos entre o governo e os representantes das empresas localizadas no Nordeste. Nós temos tido uma postura, o meu partido, de apoiar o governo da presidenta Dilma. Nunca negamos o seu apoio. Agora, infelizmente, nesta oportunidade, eu gostaria de pedir ao meu partido que nós votássemos não, considerando que a importância maior é ver as indústrias em perfeito funcionamento, com especialidade, a única que nós temos em Alagoas, e você não sabe disso, que é a Braskem, que utiliza um volume considerável de energia fornecido pela Chess. Então, nós votamos não. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Não se trata de ser contra o governo, mas de ser a favor do país. Como todos lembram, e me permitam rapidamente colocar aqui, o Congresso Nacional renovou a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, para não sinalizar no sentido contrário. É o mesmo argumento que nesse momento está sendo defendido pelo Nordeste com relação ao seu desenvolvimento e à sua política industrial. Nós renovamos a Zona Franca de Manaus antes de encerrar o seu prazo por mais 50 anos, para não sinalizar diferentemente com relação à política industrial que se adotou com relação ao estado do Amazonas e àquela região. Eu não acho, sinceramente, que haja conflito do grupo de trabalho criado no âmbito do Ministério de Minas e Energia com uma solução para mantermos o governo honrando contratos e respeitando uma política industrial que foi utilizada lá atrás com relação ao preço de energia para desenvolver não só uma região, mas duas regiões importantes do nosso país. Senador Cássio Cunha Lima, em seguida... Senhor presidente, e viva Castelo Branco, que criou a Zona Franca de Manaus. Para encaminhar, senhor presidente, em nome do PSDB... Senador Cássio Cunha Lima. E renovar 3 argumentos que são irrespondíveis. Por maior que seja o esforço dos que aqui representam o governo, não há como defender no nosso país a quebra de contratos. Essa é uma discussão preliminar que sobrepõe qualquer outro argumento. É o princípio do respeito ao que está pactuado que fará com que o país possa continuar recebendo investimentos. Não há ambiente para o investimento, sobretudo internacional, num país que desrespeita contratos firmados. E o veto, sendo derrubado, não inviabiliza o grupo de trabalho que está debruçado sobre o assunto, porque aí sim, num acordo bilateral, os contratos poderão ser revisados. Mas jamais poderíamos admitir que, de maneira unilateral,
Um governo que já não tem quase credibilidade alguma, porque diante de tantas crises enfrentadas pelo governo da presidente Dilma Rousseff, a crise econômica, a crise ética, a crise política, a crise de credibilidade talvez seja a de mais difícil superação. E o que está se fazendo agora é aprofundando a crise de credibilidade do governo. E eu vejo parlamentares defendendo o emprego, querendo fechar indústrias. Não compreendo a defesa do emprego em prejuízo da indústria. E a indústria brasileira é o segmento da nossa economia mais sofrido. A indústria não tem mais sacrifício a dar ao governo. Todas as nossas dificuldades passam necessariamente pelas dificuldades da indústria. Não romper contratos nesse instante, derrubando o veto, é o melhor caminho. Portanto, o PSDB orienta o voto não, em respeito aos contratos e pela preservação de empregos. Senhor presidente, presidente Renan, para uma comunicação, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, em seguida nós vamos... Obrigado. Senhor presidente, encerrar a votação e proclamar acaba de sair publicado na internet, no site do Globo CBN, que o governo da presidente Dilma acaba de cair no chão a sua aprovação. 7%. 7% aprovação do governo. Significa que esses movimentos que as ruas estão fazendo e que vai chegar no domingo, o Brasil praticamente inteiro, nas suas cidades, o povo vai mostrar a sua insatisfação. Digo, senhor presidente, que este é o momento de inflexão para que este Congresso comece a raciocinar. Esse governo perdeu completamente a credibilidade e assim chega dessa forma melancólica a 7% de aprovação. Senhor presidente, é chegado o momento de uma reflexão grande por parte dos partidos que ainda estão na base do governo. Consulto aos senadores se podemos encerrar a votação. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Tirou um fino, agora fica por imposto de renda. Sim, 24, não 39, está, portanto, mantido o veto no Senado Federal e será feita a comunicação à senhora Presidente da República. Com certeza houve traição aos partidos políticos aqui. Agora vamos para o imposto de renda. Passa-se agora a bancada do Senado. Passa-se agora a apreciação do quarto destaque referente aos itens 9.029, 9.037 da cédula, que tratam de parcelamento de débitos tributários. Para encaminhar, eu concedo a palavra, em primeiro lugar, ao senador José Pimentel. Nove horas, 2 minutos, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também na internet, você acompanha a sessão do Congresso Nacional, em que os senadores e deputados estão apreciando vetos da presidente Dilma Rousseff e Paulo Bittar. Carlos, esse veto que será analisado nesse momento são vários itens que tratam da renegociação de dívidas tributárias de empresas em processo de recuperação judicial, essa renegociação que estava prevista no projeto que foi vetado pela presidenta. Senador José Pimentel, do PT do Estado do Ceará. Compreenderam que os interesses do país estão acima de eventuais disputas pontuais em detrimento da nossa economia. Nós, na matéria anterior, temos um grupo de trabalho que estamos discutindo